111. Viver em outro mundo. Capítulo 743. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Quando Claudine viu Zawai desaparecer junto com a deidade, ele imediatamente lançou um ataque. Ele comandou a cavalaria leve para invadir a cidade. Nenhuma mudança aconteceu na cidade desde o desaparecimento de Zawai, e Litsi e Megan ainda estavam dentro. Elas sabiam que Zawai estava bem por causa de Caer, então elas estavam tranquilas em lutar contra a raça divina. Enquanto a cavalaria de Pégaso alado lentamente se aproximava das muralhas da cidade, Litsi deu uma ordem para começar a atirar com os canhões mágicos. Essa cavalaria de Pégaso alado sabia quão formidáveis esses canhões mágicos eram a partir de Silverchuck. Portanto, eles imediatamente fizeram algumas manobras evasivas. No entanto, os cristais que Zawai usou desta vez eram do elemento fogo. Mesmo que a parte inimiga esquivasse, a explosão ainda os afetaria. Essa explosão era bastante letal para com a cavalaria leve. Enquanto a muralha da cidade continuava a salva de tiros, a explosão distante subitamente foi ouvida. Litsi e Megan viraram para a direção do som e descobriram que era onde a cavalaria élfica estava. Parece que os elfos tinham usado suas esferas do relâmpago de sangue. Claudine e os outros também ouviram a explosão. Ele foi informado por Silverchuck que Zawai era capaz de usar esferas do relâmpago de sangue sem parar. Estava claro que a explosão veio das esferas. A expressão de Claudine afundou. Era possível que a unidade de cavalaria leve direcionada encontre um destino infeliz. Embora ele estivesse ciente que Zawai era capaz de usar uma quantidade ilimitada de esferas do relâmpago de sangue, ele não se importou muito. Ele sabia que mesmo se essas esferas fossem fortes, também tinha uma restrição. Somente seu mestre era capaz de usar, ninguém mais podia. Por causa disso, ele ficou seguro e não se incomodou em pensar que os elfos poderiam ter esferas do relâmpago de sangue. Mas agora parece que seus pensamentos estavam errados. Zawai pode na verdade entregar as esferas do relâmpago de sangue para outra pessoa. Isso estava além da sua imaginação. A cavalaria de Pégaso alado foi colocada em uma situação perigosa. Neste momento, Zawai subitamente apareceu no céu acima da cidade. Após ver Zawai, as pupilas de Claudine não puderam deixar de estreitar. Zawai estava presente enquanto a deidade não estava. O que isso significa? A deidade foi eliminada por Zawai? Isso era possível. Zawai olhou para Claudine, mas ela não se incomodou em gastar palavras. Ele imediatamente liberou uma grande quantidade de mortos-vivos para se juntar à luta. Entre esses mortos-vivos, estavam níveis Deus, enquanto os outros tinham canhões mágicos em seus corpos. Uma vez que esses mortos-vivos se juntassem, a cavalaria de Pégaso alado certamente sofreria. Neste momento, Claudine acenou sua mão para as pessoas atrás dele. Depois disso, as pessoas da raça divina que usavam mantos de mago imediatamente murmuraram seus encantamentos. Logo, esses magos ajudaram seus cajados a emitir uma luz branca. Quando a luz desapareceu, grandes quantidades de bestas mágicas apareceram. Todas essas bestas mágicas eram brancas, e cada uma de suas figuras pareciam ferozes. Mais importante, essas bestas mágicas estavam flutuando no ar, significando que elas são do 9º nível e algumas podiam mesmo possivelmente ser do nível Deus. Além disso, seus números não eram pequenos. Cada especialista do nível Deus tinha invocado pelo menos 10.000 bestas. Haviam até alguns deles que conseguiram invocar mais de 1 milhão. Quando as bestas mágicas saíram, eles imediatamente se jogaram na direção da cidade, planejando devastar a cavalaria de Homem-Esfera no processo. Zawai viu que os magos inimigos eram de fato invocadores. Depois que as bestas mágicas apareceram, ele imediatamente acenou sua mão, liberando mortos-vivos para encontrar as bestas mágicas. Alguns deles desceram para apoiar os Homem-Esfera, enquanto alguns foram para o céu lutar. A batalha tinha oficialmente começado. A cavalaria leve estava guardando suas lanças e pegando seus arcos e flechas antes de enviar uma onda de flechas na direção da formação mágica da cidade. As flechas eram muito poderosas. Embora o escudo protetor tenha conseguido bloqueá-las, ondulações foram constantemente produzidas em toda a sua superfície.
Era possível a formação estilhaçar a qualquer momento. Zhao Ai não se preocupou mais com isso depois de liberar os mortos-vivos. Ele foi adiante e estabeleceu seu domínio enquanto se jogava no grupo de Cloud Ying. Zhao Ai queria esmagar o coração do acampamento inimigo. Não demorou muito para Cloud Ying conseguir localizar Zhao Ai se aproximando. Para ser honesto, Cloud Ying estava com um pouco de medo de Zhao Ai. Isso era porque Zhao Ai conseguiu derrotar sua deidade invencível. Para Cloud Ying e seu pessoal, o significado desta ação era muito grande. Por causa disso, Cloud Ying não ousou enfrentar Zhao Ai de frente. Ele imediatamente direcionou a infantaria da raça divina para formar uma parede na frente dos magos, não dando a Zhao Ai uma chance de se aproximar. Cloud Ying também estava ciente da habilidade divergente espacial de Zhao Ai. Para garantir que Zhao Ai não usasse sua habilidade para cuidar dele, Cloud Ying também organizou algumas unidades de infantaria para cercar a si mesmo. Zhao Ai realmente queria lidar com Cloud Ying usando o espaço. Mas depois de ver os arranjos de Cloud Ying, ele soube que seria muito difícil de ser realizado. Zhao Ai decidiu parar de perseguir Cloud Ying quando ele desviou sua atenção para a cavalaria de Pegasus ao lado. Neste momento, Berri e Shui saíram, e os três formaram um triângulo enquanto diretamente matavam a massa da cavalaria voadora. Com Zhao Ai como ponta, Shui e Berri formaram uma forma de flecha atrás dele. Quando Zhao Ai começou sua matança, Berri não estava ali. Entretanto, podia-se ver pessoas morrendo sem nenhum motivo de tempos em tempos. Naturalmente, todas aquelas mortes foram causadas por Berri. Não havia necessidade de dizer sobre a força de batalha de Shui. A formação triangular dos três agiu como uma faca afiada enquanto cortava a formação da cavalaria leve. Seu avanço era como uma faca quente atravessando a manteiga. Se tornou bastante fácil para eles rasgarem uma grande fenda no meio da formação da cavalaria leve. A cavalaria leve imediatamente se dividiu em grupos de 1000. Eles mudaram para uma formação quadrada enquanto se esquivam da carga de Zhao Ai. Então eles prosseguiram e lançaram ataques nele. Naturalmente, essas unidades de cavalaria leve estavam muito familiarizadas com relação a essa maneira de lutar. Suas formações de batalha eram feitas com boa coordenação. As unidades de cavalaria leve que Zhao Ai conseguiu matar diminuíram conforme a pressão amontoada em suas costas foi ficando cada vez mais forte. Depois de ver a mudança na formação da cavalaria leve, Zhao Ai imediatamente acenou sua mão, liberando mais mortos-vivos no campo. Esses mortos-vivos se dividiram em esquadrões enquanto eles continuavam a matar as unidades de cavalaria leve. A velocidade do Pégaso alado era muito rápida. Embora eles fossem levemente enormes, eles ainda tinham uma flexibilidade nem um pouco menor que as águias de sangue. Não admira que a raça divina tenha escolhido eles como montarias, eles eram muito bons. Mais importante, esses Pégasos alados também tinham sua própria magia, e era um tipo raro de feitiço do relâmpago. A magia não era fraca. Zhao Ai estava muito atraído com essas montarias. Então assim que ele matou as unidades de cavalaria leve, ele também absorveu um casal de Pégaso alado para o espaço, pretendendo criá-los no futuro. As bestas mágicas no campo de batalha não eram apenas compostas de Pégaso alado, havia também as bestas mágicas invocadas pela raça divina. E similarmente, Zhao Ai também capturou algumas delas para o espaço. A força de luta destas bestas mágicas não era fraca, então Zhao Ai pretendia criá-las. Quando Zhao Ai capturou essas bestas mágicas, o espaço imediatamente emitiu uma notificação: bestas mágicas no espaço atualizadas. Muitas bestas mágicas no espaço atingiram o 8º nível. Bestas comuns como argali e coelhos de olhos azuis agora estão no 8º nível. Também existem outras bestas mágicas que atingiram o 9º nível. Essa era uma boa notícia para Zhao Ai. Quando ele ouviu essa informação, ele imediatamente liberou algumas das bestas mágicas do 9º nível do espaço. Desta vez, ele liberou as mais comuns como os gados do espaço. Coelhos de olhos azuis, argali, e bois raivosos eram as bestas relevantes do espaço. Desde que argali e coelhos de olhos azuis ainda estavam no 8º nível, eles ainda não podiam ser usados ainda. Por outro lado, os bois raivosos haviam se tornado 9º nível, então Zhao Ai decidiu liberá-las e as fez lutar contra a cavalaria de rinoceronte pesado no chão. Neste momento, a cavalaria pesada estava lentamente avançando para a cidade. Embora os anões e homens-fera estivessem fazendo ataques contra eles,
As capacidades defensivas da cavalaria pesada eram boas demais. Além disso, suas montarias também eram capazes de usar magia de terra. Com quão fortes a unidade de cavalaria era, bem como suas montarias, havia pouco que os anões e homens-fera podiam fazer para pará-los. O impacto da cavalaria pesada foi muito forte. Portanto, embora eles não pudessem voar sob a muralha, uma vez que eles forem por baixo e bater no escudo defensivo da cidade, o escudo protetor logo esgotaria sua energia. E uma vez que a formação defensiva for quebrada, as casualidades então começariam a aumentar. Para combater isso, Zhao Ai decidiu liberar os bois raivosos no campo de batalha. Depois que eles atingiram o 9º nível, eles apenas se tornaram mais fortes em 2 pontos. Primeiro, sua força, e a outra era sua defesa. Após atingir o 9º nível, os bois raivosos ficaram maiores enquanto suas capacidades defensivas subiram. Mas infelizmente, diferente das bestas mágicas no continente, os bois raivosos no espaço não conseguiram desenvolver sua própria consciência. No entanto, Zhao Ai entendeu por que esse foi o caso. Pensando sobre isso, uma vez que uma besta mágica ganha senciência, eles seriam capazes de se comunicar como seres humanos. Isso seria uma coisa terrível e faria Zhao Ai optar por não comer as bestas mágicas no espaço. A quantidade de bestas mágicas que Zhao Ai liberou era bastante grande. Cerca de 100.000 bois raivosos subitamente saíram da parte traseira da cidade e foram adiante para colidir com a unidade de cavalaria pesada. Neste ponto, os chifres dos bois raivosos tinham se tornado 1 metro de comprimento cada. Seus chifres curvados tinham se tornado na cor prateada. Cada um deles pareciam com armas aterrorizantes. Era certo que sua força de ataque não seria fraca. As peles de ferro dos bois raivosos também haviam se tornado ciano enquanto suas defesas foram fortalecidas. Zhao Ai estava atualmente pensando sobre matar um monte de bois raivosos e então deixar os anões fazerem armaduras de couro de suas peles. Isso melhoraria a defesa dos soldados do continente, reduzindo as casualidades no processo. No entanto, Zhao Ai não estava ansioso sobre executar esse plano. Afinal, os bois raivosos tinham acabado de atingir o 9º nível. Viver em outro mundo. Capítulo 744. Zhao Ai não estava muito satisfeito com os bois raivosos. Por outro lado, não estava ciente com quão surpreso Claude Ying estava. A raça divina tinha muito poder por causa da sua profissão chamada invocador. Essas eram pessoas que usavam o manto de mago atrás de Claude Ying. O ataque principal dessas pessoas eram suas invocações. E todas as suas invocações eram bestas mágicas que viviam no reino divino. As bestas mágicas no reino divino e no continente Ark eram diferentes. A besta mais fraca no reino divino estaria no 7º nível. Bestas que tinham a força do 8º e 9º nível não eram raras no reino divino. Entretanto, os invocadores no reino divino não são diferentes dos invocadores do continente Ark. As bestas mágicas que eles invocam também precisam ser capturadas. Depois de capturar suas bestas, somente então eles poderiam armazenar dentro do seu espaço de invocação. Seus espaços eram bastante grandes e podem aceitar muitas bestas mágicas. Além disso, quanto mais bestas mágicas eles ganharem, mais espaçoso seu espaço seria. O status desses invocadores era muito alto entre a raça divina. Isso não era apenas porque eles eram capazes de invocar bestas mágicas, também era porque eles eram capazes de invocar a deidade. Os invocadores que vieram junto com Claude Ying eram especialistas da raça divina. Suas bestas eram principalmente 9º nível e nível Deus. Sua força de luta era extraordinária. Na mente de Claude Ying, uma vez que os invocadores lançassem suas bestas, então o continente Ark certamente perderia. Afinal, o continente Ark não tem nenhum especialista de nível Deus. Adicionalmente, eles só tinham bestas do 9º nível, do qual eram muito poucas em número. Com tal qualidade, como o continente poderia ser capaz de lutar contra a raça divina? No entanto, o que Claude Ying da raça divina não esperava era a existência de Zhao Ai. Ele sozinho quebrou suas preconcepções sobre o continente Ark. Os mortos-vivos que Zhao Ai invocou eram do 9º nível. Além disso, a quantidade de mortos-vivos que Zhao Ai podia invocar era o suficiente para fazer a cabeça de uma pessoa doer. E agora, Zhao Ai liberou uma grande quantidade de bestas mágicas do 9º nível. Essa ação deixou Claude Ying sem palavras. Os métodos de Zhao Ai eram suficientes para chocar pessoas mesmo se ele estivesse no reino divino.
Claude Ying não conseguia entender como o continente Ark possivelmente podia criar um monstro como Zhao Ai. Não demorou muito tempo até os bois raivosos colidirem com a cavalaria pesada. Foi neste momento que a cavalaria da raça divina demonstrou completamente seu poder. Embora os bois raivosos estivessem no 9º nível, eles ainda não eram capazes de resistir aos martelos da cavalaria pesada. Entretanto, os bois raivosos ainda estavam no 9º nível, eles ainda tinham grande força. Ao mesmo tempo, também havia muitos soldados da cavalaria pesada que foram derrubados da sua montaria, e então foram pisoteados sem misericórdia. Naturalmente, Zhao Ai não deixou essas perdas serem um desperdício. Cada boi raivoso e cavalaria da raça divina que morreu foram absorvidos pelo espaço. Seus mortos-vivos eram a arma principal do continente contra os demônios e a raça divina. Seria bom se seus números fossem constantemente complementados. Isso foi porque no final, os mortos-vivos em suas mãos não eram imortais. Eles ainda podiam ser destruídos por um poderoso ataque. Desde o começo da luta até agora, Zhao Ai não parou de absorver cada corpo inimigo morto no campo de batalha. Depois de enfrentar os bois raivosos, a cavalaria pesada da raça divina não pode deixar de parar sua carga. Neste momento, os homens-fera também encontraram as bestas mágicas que os invocadores da raça divina liberaram. Felizmente eles tinham esferas do relâmpago de sangue em mãos. E além de suas montarias rápidas, eles eram capazes de fugir para se salvarem do ataque das bestas mágicas. Essa batalha também demonstrou quão poderosa a raça divina era. Somente aqueles que enfrentaram a raça divina poderiam entender quão terrível seria lutar contra eles. Essas pessoas apenas enfrentaram uma unidade de cavalaria pesada abaixo da raça divina. Se eles enfrentassem forças mais fortes que a raça divina, então eles só poderiam ser confrontados com um massacre. O que desapontou os homens-fera desta vez foi o fato que suas armas eram ineficazes contra a raça divina. Se Zhao Ai não lhes tivesse dado algumas esferas do relâmpago de sangue, então pode ter sido muito difícil para eles matarem qualquer unidade da cavalaria pesada. Isso não quer dizer que suas armas eram muito inferiores à raça divina. Isso simplesmente significa que eles tinham força inferior. Pode ser dito que a cavalaria pesada tinha apenas uma força comum. Sem sua carga, então eles não teriam tido muitos pontos bons. Contudo, mesmo com sua força no 8º nível, os soldados da cavalaria pesada também detinham força inata, algo que mesmo os homens-fera eram incapazes de se comparar. Esse aspecto permitiu os homens-fera entender a força da raça divina. Ver com seus próprios olhos era muito diferente de ouvir sobre. Os homens-fera agora sabiam por que Zhao Ai prestou tanta atenção na guerra contra a raça divina. Ao mesmo tempo, os homens-fera agora estavam mais convencidos de Zhao Ai. Eles entendiam que eles precisavam colocar toda a sua força nesta guerra, não poupando nada para ganhar a vitória. Conforme a luta continuava, Claude Ying começou a descobrir que tomar a cidade hoje seria impossível. Zhao Ai tinha muitos métodos para lidar com seu avanço. Parece que a guerra precisaria ser prolongada por muito tempo. Neste momento, os elfos retornaram ao campo de batalha. No entanto, não havia a cavalaria de Pegasus perseguindo. Todos eles morreram, nenhum sobreviveu. Claude Ying começou a contar as perdas do seu lado. Ele descobriu que desde o começo até o momento atual, eles haviam perdido mais de 10.000 pessoas. Deve-se saber que tinha se passado apenas algumas horas desde que a luta começou. Claude Ying não esperava que eles teriam tamanhas perdas. No passado, Claude Ying sentiu desdém para com Silverchuck por ser incapaz de tomar a cidade e até conseguiu receber casualidades pesadas. Ele pensou que Silverchuck havia sido muito incompetente no seu trabalho. Mas como se vê, isso aconteceu porque Zhao Ai tinha muitos truques. Mais importante, Zhao Ai até conseguiu eliminar a projeção da deidade. Isso foi um impacto muito grande no seu moral. A cavalaria pesada parou, bem como a cavalaria leve. Neste ponto, não havia maneira para eles prosseguirem. Isso fez Claude Ying pensar, eles já tinham perdido 10.000 pessoas. Não seria bom se a situação fosse muito além. Claude Ying olhou para o campo de batalha. A infantaria ainda estava para avançar, mas as cavalarias leve e pesadas já haviam parado. Eles mesmo conseguiram sofrer grandes perdas. Adicionalmente, as capacidades de combate dos mortos-vivos de Zhao Ai não eram nem um pouco fracos e ainda eram muito numerosos.
Claude Ying não pode deixar de ranger os dentes quando ele comandou, recuar. Assim que ele disse isso, um mensageiro atrás dele imediatamente tirou um pequeno sino de cobre e começou a bater nele. Embora o sino de cobre fosse muito pequeno, ele tocava muito alto. O campo de batalha inteiro foi capaz de ouvir o alto badalhar do sino. A raça divina sabia que esse sinal significava um recuo. Portanto, eles não ousaram continuar. Eles fizeram suas formações e começaram a recuar lentamente. Zhao Ai viu isso e não ordenou suas tropas a persegui-lo. O exército que a raça divina enviou hoje não era muito. Zhao Ai estava com medo de que se eles perseguissem, eles poderiam cair em uma emboscada. E mesmo se não houvesse uma emboscada, a raça divina poderia apenas enviar suas outras tropas para atacar a cidade enquanto Zhao Ai confrontava as tropas recuando. Afinal, Zhao Ai estava ciente do número de tropas que estavam presentes no acampamento da raça divina. Zhao Ai ficou ali parado, olhando para o exército da raça divina enquanto eles lentamente recuavam. No entanto, seu humor estava atualmente muito pesado. Embora eles tenham conseguido repelir a raça divina hoje, os métodos que eles mostraram fez Zhao Ai se sentir muito terrível. Isso era especialmente verdade para seu método de invocar aquele cultivador imortal. Isso tornou Zhao Ai muito vigilante. A projeção da parte inimigo quase conseguiu matá-lo. Se esse fosse seu corpo principal, quão forte ele seria? Se a raça divina decidisse invocar muitos cultivadores imortais, então os problemas do continente Ark seriam enormes. Depois que a raça divina recuou, Zhao Ai retornou para a muralha da cidade. Quando Letzi viu Zhao Ai, ela rapidamente disse: "Irmão mais velho Ai, você está bem? Você se machucou?" Zhao Ai sorriu levemente e disse: "Estou bem, não se preocupe. Nós também conseguimos algumas boas colheitas desta vez." Certo, muitos anões e homens-fera foram feridos desta vez. Prepare-se para curá-los o mais cedo possível. Letzi assentiu, então ela imediatamente deu ordens para o povo do exército. Eles também abaixaram a formação defensiva da cidade, permitindo que os 3 grupos de fora entrassem. Logo, as 3 divisões dos exércitos voltaram. Algumas dessas pessoas estavam feridas, enquanto algumas morreram. Zhao Ai não transformou aqueles que caíram em batalha em seus mortos-vivos. Esse método foi unicamente reservado para seus inimigos. Ele não faria o mesmo com seus aliados. Embora isso faça ele perder muito mortos-vivos em potencial, ele sabia que se ele fizesse isso, as 3 raças ficariam com raiva. Mesmo se não ficassem com raiva na frente dele, ainda traria ressentimento, possivelmente tornando a cooperação no futuro muito difícil. Desde que Letzi já fez as preparações antes do tempo, os feridos imediatamente receberam tratamento depois de chegar. Zhao Ai também fez seus mortos-vivos ajudarem. Ao mesmo tempo, Zhao Ai também chamou os vários líderes. Eles se encontraram na sala de batalha na mansão do Lorde da cidade. Depois que todos eles chegaram e se sentaram, Zhao Ai imediatamente disse: "A luta com a raça divina, o que vocês acham?" A expressão desse pessoal não era muito boa. A raça divina era mais poderosa do que eles imaginavam. Se eles não tivessem as esferas do relâmpago de sangue Zhao Ai, então seria impossível para eles conquistarem o resultado de hoje. Vendo suas expressões, Zhao Ai sorriu levemente e disse: "Não podem falar? Acham que eles são poderosos demais? Ah! Eles são de fato fortes, mas como vocês podem ver, eles ainda foram repelidos. Não se preocupem, meu lado está trabalhando duro para produzir poções que podem promover seus níveis. Quando essa hora chegar, vocês não terão medo de lutar contra a raça divina mais." Baker deu um aceno e disse: "A raça divina com certeza é formidável. Entretanto, eles não são seres invencíveis. Se nossa força for melhorada, então nós com certeza podemos lutar contra eles mano a mano." O grupo assentiu. Eles também estavam cientes da diferença entre eles e a raça divina. A disparidade mais brilhante era sua força. O soldado do nível mais fraco da raça divina estava no 8º nível. No entanto, os 8º níveis já eram vistos como pessoas fortes no lado do continente Ark. Essa diferença de percepção era grande demais. Viver em outro mundo. Capítulo 745. A disparidade de força era óbvia, mas também levou a uma dor de cabeça. Força não pode ser conquistada com apenas um dia de força. E essa questão prevaleceu em todos os inimigos no continente Ark.
Exércitos comuns no continente Ark não eram muito fortes. No máximo, os soldados daqueles exércitos têm cerca de quinto nível em força. Mesmo as tropas de elite do continente tinham sétimo e oitavo nível como seus membros mais fortes, e no mínimo, tinham soldados do sexto nível. Se o continente Ark entrar em guerra com outros países usando tais exércitos, então não haveria problemas. No entanto, esses tipos de exércitos eram simplesmente insuficientes quando se tratava de lutar contra os demônios e a raça divina. Não havia necessidade de dizer sobre o exército da raça divina. Seus soldados mais fracos tinham força do oitavo nível. Ao mesmo tempo, os demônios eram muito fortes também, com seus mais fracos sendo do sétimo nível. Se considerassem o ambiente e a educação, os demônios não seriam piores que a raça divina. Como o assunto está, havia uma enorme lacuna de força entre os residentes do continente Ark e seus dois invasores. Zawai olhou para o grupo presente e então deu um sorriso. O assunto da força é fácil de lidar. Logo, eu trarei um monte de poções que melhorariam suas forças para no mínimo oitavo nível. Quando essa hora chegar, vocês teriam as capacidades de lutar contra a raça divina. Baquer e os outros assentiram com uma expressão feliz. Para eles, isso era absolutamente boas notícias. Se eles não viessem para a cidade margem superior, então eles talvez não saberiam quando eles seriam capazes de beber as poções de Zawai. Afinal, a população do continente era muito grande. Mesmo que o plano de atualização dos soldados tivesse começado, eles não saberiam qual mês ou mesmo ano eles obteriam sua vez. Zawai olhou para eles e disse, enquanto nós esperamos pelas poções, todos devem pensar em táticas para lidar com a raça divina. Vocês viram suas capacidades na batalha de hoje. Eles são bastante fortes. Além disso, suas formações foram habilmente executadas também. Se quisermos derrotá-los, então nós precisamos de mais força para fazer isso. O grupo assentiu. Então Zawai continuou. Você apenas precisa esperar um pouco antes de eu arranjar as poções. Também, certifique-se de colocar aqueles feridos na retaguarda. Eu lidarei com os outros soldados feridos quando retornar. Cuide deles. Eu garanto que a raça divina não atacará tão cedo. Eu estou preocupado com os demônios neste momento. Não seria bom para nós se eles decidissem se mover. Quando o grupo ouviu Zawai, seus corações não puderam deixar de apertar. No passado, eles não tiveram muitos sentimentos sobre isso, mas depois de ir contra a raça divina, eles verdadeiramente entenderam a situação em que estavam. Já havia uma enorme disparidade entre o continente Ark e a raça divina, e havia uns demônios também. Eles sentiram ansiedade enquanto pensavam sobre isso. Quando ele viu a expressão de todo mundo, Zawai disse, tudo bem, todos vocês devem descansar. Nós acabamos de ter uma luta, todos devem estar cansados. Então todo mundo se levantou e partiu depois de dar uma saudação a Zawai. Quando o grupo partiu, Zawai imediatamente levou Litsi e os outros de volta ao espaço. O grupo de Laura estava bastante ocupado dentro do espaço, cuidando das várias commodities para serem fornecidas ao continente. Pode ser dito que Laura e Ruin eram as mais ocupadas entre as pessoas. Zawai cumprimentou todo mundo antes de se sentarem. Então Zawai disse, na batalha de hoje, a raça divina invocou uma pessoa. Ele foi chamado de Dedade pela raça divina. Por esse título, pode-se dizer que ele é uma existência de alto nível comparado à raça divina. E ele era realmente poderoso, apenas uma mera projeção dele conseguiu mostrar grande força. Se não fosse por cair, eu poderia ter estado em grave perigo. Se a raça divina pode invocar uma pessoa como aquela, então pode ser possível para eles invocarem outro. Seria um grande problema se várias daquelas pessoas aparecerem simultaneamente. Laura e os outros sabiam sobre o grau de perigo que isso implicou, portanto, eles não puderam deixar de franzir a testa. Litsi respondeu, o que o irmão mais velho está planejando fazer? Zawai disse, nós apenas precisamos nos preparar para isso. Se a raça divina realmente puder invocar muitas pessoas como aquela, então nós precisamos ficar prontos para transferir as pessoas do continente para o espaço no tempo mais curto possível. O que todos vocês acham? Laura assentiu e disse, parece que esse é o único caminho. Os demônios e a raça divina já são nosso limite. Se aquelas pessoas de alto nível aparecerem, então nós só poderíamos evacuar a população do continente Ark toda para o espaço. Litsi olhou para Zawai e disse, irmão mais velho Ai,
Nós precisamos dizer aos patriarcas sobre esse assunto, fazendo-os se preparar de antemão. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: vamos reter essa informação por agora para que não causemos pânico desnecessário. Vamos aguardar primeiro e esperar que nossas especulações não sejam verdadeiras. Neste momento, a expressão de Zhao Ai de repente mudou. Ele acenou sua mão e tirou um peixe mensageiro. Esse peixe mensageiro estava ligado com o peixe mensageiro da Rainha Elfo. Qual assunto a Rainha Elfo tem desta vez? Um acidente aconteceu na floresta élfica. Zhao Ai imediatamente falou no peixe mensageiro: Vossa Majestade, qual é o problema? Então ele olhou para o monitor enquanto Kair mostrava a sala da rainha. Na verdade, a Rainha Elfo parecia muito ansiosa. Sua expressão estava um pouco pálida. Parece que algo terrível aconteceu. Quando a rainha ouviu a voz de Zhao Ai, ela imediatamente respondeu: Senhor, algo aconteceu. O tesouro divino da raça élfica, a árvore da vida, está murchando. Senhor, por favor, venha ver. Zhao Ai ofegou. Então ele imediatamente pensou na profecia da raça anã. Naquela profecia, a árvore da vida dos elfos murcharia. Os elfos sempre adoraram a árvore da vida como sua deidade. Eles sempre pensaram que era um presente da deusa da vida para os elfos. E a árvore da vida de fato deu benefícios à raça élfica. Não só permitiu que os elfos entendessem melhor a magia da vida, seu líquido da vida também era uma boa medicina para curar e cultivar. A primeira versão da água espacial era outra forma do líquido da vida. A árvore da vida cresceu por muitos anos sem murchar. Mesmo com o status de Zhao Ai, os elfos ainda não o permitiram vê-la. Por isso dá para ver quão bem vista a árvore era para os elfos. Entretanto, eles não esperavam que a árvore por acaso começasse a murchar. Para os elfos, esse era um assunto extremamente importante. Quando Zhao Ai ouviu a Rainha Elfo, ele não poderia deixar de ficar ansioso também. Ele rapidamente respondeu: quando você descobriu? Me diga o que aconteceu. A expressão da rainha permaneceu tensa quando ele respondeu: hoje. Eu sempre fui até a árvore da vida todos os dias para oferecer minha adoração. Enquanto eu estava rezando, eu descobri que havia um toque de murchidão na árvore da vida. Eu sei que esse assunto foi mencionado na profecia dos anões. Portanto, eu decidi abordar o Senhor para pedir se você tem uma maneira de curá-la. Zhao Ai imediatamente disse: primeiro, não deixe essa notícia vazar. Não deixe que outras pessoas saibam sobre isso. Eu estarei indo logo. Zhao Ai estava muito claro. Se os elfos soubessem que sua árvore da vida estava murchando, então não há dúvidas de que eles enlouqueceriam. Seu significado superaria a ameaça que os demônios e a raça divina tinham causado. A rainha concordou. Então Zhao Ai imediatamente guardou seu peixe mensageiro antes de sua figura desaparecer do espaço e reaparecer dentro da cidade da raça élfica. Então ele diretamente voou na direção do Palácio Real. O status de Zhao Ai agora era de um ancião da raça élfica, e além dos tempos serem agitados, os guardas elfos apenas pensaram que algo tinha acontecido na linha de frente. Portanto, eles não se importaram com a presença de Zhao Ai e apenas abriram as portas para o Palácio Real. A rainha estava muito inquieta, pois ela caminhava repetidamente ao redor da sala e então se sentou, depois se levantou e caminhou novamente. Então quando ela ouviu a notificação que Zhao Ai tinha chegado, ela imediatamente disse: convide o senhor, rápido. Depois que Zhao Ai entrou no grande salão, a rainha se virou para os guardas e disse: vá, deixe o salão. Certifique-se de fechar a porta e não permita que ninguém entre. Os dois guardas assentiram antes de se virarem e deixarem o grande salão. Depois que os guardas partiram, Zhao Ai se virou para a rainha e disse: Vossa Majestade, por que a árvore da vida murchou? Você tem alguma ideia? A rainha balançou sua cabeça e disse: eu realmente não sei. Eu apenas descobri que as folhas da árvore começaram a murchar. Esse caso nunca aconteceu antes. Senhor, venha comigo. Então Zhao Ai deu um aceno antes da rainha se virar e levar Zhao Ai para trás do grande salão. Atrás do grande salão estava um pequeno pátio. Neste pátio estavam dois pássaros do som puro. A rainha montou em um deles enquanto Zhao Ai montou em outro. Então os pássaros do som puro bateram suas asas e voaram para cima e foram na direção de uma área acima do céu. A cidade era muito alta. Zhao Ai nem sabia quanto. Ele não tinha ido tão alto antes. Portanto, ele não tinha ideia sobre onde eles estavam indo.
Os pássaros do som puro estavam quase voando em uma posição vertical. Eles voaram sem parar por quase 2 horas antes de parar em um ramo. Esse ramo não era muito grosso, apenas capaz de acomodar uma pessoa caminhando no topo dele. Não muito longe de onde eles aterrissaram estava um buraco. Era escuro dentro, tornando difícil ver onde estavam indo. A rainha desmontou do pássaro do som puro e caminhou para aquele buraco. Enquanto caminhava, ela disse: por muitos anos, o senhor será o primeiro forasteiro a vir para este local. Zhao Ai olhou atordoado para a rainha. Ele não entendeu o que a rainha estava dizendo. Ele pensou que eles estavam atualmente na massiva árvore da vida. Ela cresceu por todos esses anos para se tornar grande e alta. Zhao Ai pensou que a árvore da vida fosse essa árvore gigante. Agora parece que esse não era o caso. Logo, Zhao Ai entrou no buraco com a rainha. Após entrar no buraco, eles mudaram de rumo antes de virar novamente. Isso explica por que o buraco parecia escuro de fora. Neste momento, Zhao Ai notou um toque de luz verde brilhando na frente dele. Então ele lentamente sentiu uma forte onda de energia vinda daquela direção. A rainha não falou enquanto inconscientemente dava leves passos. Zhao Ai tinha um leve entendimento de onde eles estavam indo, então ele também fez o mesmo. A luz verde na frente ficou cada vez maior. Zhao Ai também pode sentir a energia ficando cada vez maior. Embora essa energia fosse muito forte, ela realmente deu às pessoas um tipo de sentimento gentil, assim como a calorosa luz do sol, assim como a mão de uma mãe, acariciando gentilmente sua pele, fazendo-o sentir calor. A mente de Zhao Ai ficou tranquila. Viver em outro mundo. Capítulo 746. Depois de entrar em um pequeno espaço curvado, Zhao Ai e a rainha entraram em uma sala bastante grande. Ao todo, essa sala tinha mais de 10.000 metros quadrados. No meio desta sala estava uma piscina, e no meio da piscina estava uma curta e pequena árvore. A árvore era muito incomum. Seu corpo inteiro era verde, mas era quase transparente. Parecia mais com um cristal do que uma árvore. O que fez Zhao Ai se sentir estranho era que essa árvore tinha apenas 9 galhos, e cada galho tinha apenas uma única folha. Cada folha também parecia com um cristal, mas suas veias eram da cor profunda. Elas pareciam muito belas. Entretanto, entre essas 9 folhas, uma delas tinha começado a ficar amarelo esverdeado. Parece que a folha estava morrendo lentamente. A rainha chegou em um tapete e se ajoelhou gentilmente, pagando obediência para a pequena árvore no meio da piscina. Então ela se levantou, se virou para Zhao Ai e disse: Senhor, esse é o tesouro divino da nossa raça, a árvore da vida. No passado, todas as folhas desta árvore eram verdes. Mas hoje, eu descobri que uma delas ficou amarela. Isso me lembra da profecia dos anões. Então eu imediatamente pedi para o Senhor vê-la. Zhao Ai assentiu, então ele chegou ao lado da piscina. A piscina não era muito grande, mas era completamente cheia com água. Ele examinou o líquido da vida na piscina. Parece que esse era da mais alta qualidade comparado ao que o espaço tinha antes. A árvore da vida vivia nesta piscina. Não havia nem mesmo uma única partícula de solo dentro da piscina, fazendo parecer que a árvore da vida estava sendo como um parasita na árvore gigante. Zhao Ai franziu a testa. Para ser honesto, ele não sabia se o espaço era capaz de salvar esta árvore. Seria ótimo se o espaço a salvasse, no entanto. Se não pudesse, então a raça élfica estaria em grandes problemas. A rainha olhou para a expressão de Zhao Ai. Seu coração não pode deixar de afundar. Ela pensou que Zhao Ai não teria meios para salvar a árvore da vida. Entretanto, ela ainda perguntou: o senhor tem algum meio de salvar a árvore? Zhao Ai virou sua cabeça para a rainha e respondeu: eu tenho uma solução em mente. Contudo, eu não tenho certeza se pode funcionar. Além disso, eu não posso tratá-la aqui. Eu preciso levar a árvore para outro lugar para curá-la. Se Vossa Majestade concordar, então eu posso tentar. Se não, então eu não tenho outro método em mente. Assim que ela ouviu Zhao Ai, a rainha encarou por um momento antes de franzir as sobrancelhas e dizer: Senhor, a árvore da vida é muito importante para os elfos. Eu sozinha não tenho autoridade para decidir esse assunto de imediato. Eu preciso discutir isso com os anciãos antes de te dar uma resposta concreta. Zhao Ai assentiu e disse: tudo bem, mas Vossa Majestade deve saber sobre o efeito deste assunto mais do que eu, então eu não direi mais nada.
Eu apenas espero que você mantenha isso em segredo. Nós não podemos proporcionar pânico entre os elfos neste momento. Apenas saiba que se você decidir me deixar curar a árvore, então eu estou confiante de que tenho 80% de chance de ter sucesso. Também, não demoraria muito tempo. A rainha encarou por um momento antes dela dar um aceno e dizer: tudo bem, o senhor pode ficar tranquilo. Eu devo cuidar deste assunto com cuidado. Então ela levou Zhao Ai para fora do buraco. Depois de sair, Zhao Ai não montou no pássaro do som puro. Ao invés disso, ele se virou para a rainha e disse: Vossa Majestade, eu não ficarei aqui por muito tempo. Minha presença é pesadamente necessária nas linhas de frente. Se você concordar com o meu arranjo, então você pode me informar através do peixe mensageiro. A rainha assentiu e disse: tudo bem, então eu terei que incomodar o senhor quando a hora chegar. Então Zhao Ai fez uma reverência antes de sua figura desaparecer. Depois que Zhao Ai desapareceu, a rainha silenciosamente montou no seu pássaro do som puro e então retornou para o palácio real. Zhao Ai não retornou para a cidade margem superior, mas ao invés disso, entrou no espaço. Ele tinha designado Cair para olhar a cidade por ele. Desde que nada aconteceu na cidade, Zhao Ai decidiu contar seus ganhos de hoje. Atualmente, as bestas mágicas do espaço foram promovidas. Infelizmente, a maioria deles apenas atingiu o 9º nível, nenhum atingiu o nível Deus. Além disso, os mortos-vivos que ele tinha absorvido, alguns deles estavam no nível Deus. Muitos deles estavam no 9º nível ou foram promovidos para o 9º nível pelo espaço. Não havia outra explicação para isso. Muitos de seus mortos hoje eram da cavalaria leve e pesada da raça divina. Essas duas unidades não eram tão altas na hierarquia da raça divina, então suas forças eram muito limitadas. Além disso, Zhao Ai descobriu que o obstáculo do espaço para o nível Deus não era tão fácil quanto antes, onde ele só precisava esperar pelas condições específicas serem completadas antes dos mortos-vivos serem promovidos. Pegue os mortos-vivos do elemento luz, depois de adquirir 3 artefatos divinos, e isso os tornou nível Deus. Quanto aos mortos-vivos assassinos, eles só conseguiram ser promovidos depois de absorver Xing. E por último, os mortos-vivos do elemento fogo só foram promovidos depois de absorver Tigeruan junto com mais especialistas do elemento fogo do nível Deus. Zhao Ai supôs o motivo do porquê isso aconteceu, era por causa do número de mortos-vivos. Neste momento, o maior número de mortos-vivos que ele tinha eram todos do elemento água enquanto o menor número veio do elemento luz. Foi por esse motivo que só precisou de 3 artefatos divinos antes de todos os mortos-vivos do elemento luz serem promovidos ao nível Deus. A energia necessária para atualizar todos aqueles mortos-vivos era pequena. Esse foi o mesmo caso para os mortos-vivos do elemento sombrio, eles só precisavam de energia de Xing para serem promovidos. Esse caso também foi comprovado quando se pensa sobre o momento onde a morte de Tigeruan não atualizou de imediato os mortos-vivos do elemento fogo. Somente depois de absorver mais níveis Deus do elemento fogo que os mortos-vivos do elemento fogo foram promovidos ao nível Deus. Neste ponto, parece que atualizar os mortos-vivos no espaço não seria muito fácil. Seria necessária muita energia até todos os mortos-vivos se tornarem nível Deus. Embora eles tivessem matado muitos soldados da raça divina hoje, uma grande parte deles não era nível Deus, alguns nem haviam atingido o 9º nível. Por causa disso, os mortos-vivos no espaço não subiram de nível. Por outro lado, Zhao Ai conseguiu levar bestas mágicas vivas ao espaço, que em troca promoveu as bestas mágicas no espaço. Embora tudo isso fosse apenas um palpite, Zhao Ai sentiu que sua especulação não estava errada. Ainda, ele queria confirmar, então ele chamou Caer e perguntou sobre a condição de atualização dos mortos-vivos do espaço. Com certeza, a explicação que Zhao Ai recebeu de Caer foi parecida ao seu palpite. Se ele quisesse promover os mortos-vivos no nível Deus, então ele precisaria de energia que era igual ao seu atributo. Além disso, a energia precisava estar relacionada à morte. Quanto aos artefatos divinos, eles não eram seres vivos no final. Então a energia dentro deles pode ser considerada como morta. Era completamente diferente da energia viva dentro das árvores e gramas, bem como seres vivos. Toda aquela energia viva era inútil nos mortos-vivos. O motivo pelo qual Xing e Tigeruan conseguiram atualizar os mortos-vivos era porque eles estavam mortos. Depois de ser morto,
Suas energias se tornaram imortas, lhes permitindo beneficiar os mortos-vivos. Após ouvir Kair, Zawa entendeu. Esse foi o motivo do porquê os mortos-vivos não evoluíram após Buble entrar no espaço. Embora Buble não pareça com um ser vivo, ele tinha consciência. Isso era semelhante a uma criatura viva. A energia no corpo de Buble estava viva, portanto, não pode ser usada pelos mortos-vivos. Zawa ficou impaciente com essa condição. Parece que se ele quisesse atualizar os mortos-vivos no futuro, então ele precisaria matar níveis Deus com o mesmo atributo que eles. Somente desta maneira que os mortos-vivos poderiam ter energia suficiente para aumentar de nível. Zawai suspirou e então desistiu desse assunto. Então ele olhou para Kair e disse: Kair, você pode analisar o estado da árvore da vida. Por que ela subitamente murcharia desse jeito? Kair balançou sua cabeça e disse: Jovem mestre, a menos que a árvore da vida entre no espaço, não existe outra maneira de eu analisar seu estado. Zawai franziu as sobrancelhas e respondeu: Então você acha que o espaço pode curar a árvore da vida? Kair sorriu e disse: Não existe problemas quanto a isso. Jovem mestre, não esqueça, o espaço pode até ressuscitar plantas que estão mortas há mais de um mês. Curar a árvore da vida não seria um problema. Além disso, vendo quão formidável a árvore da vida é altamente provável que ela possa fazer o espaço aumentar de nível. Zawai sorriu amargamente e disse: Vamos esperar isso. Então Zawai abriu o monitor para ver a situação na Cidade Sol do Amanhecer. Ele queria ver o desenvolvimento atual da raça demoníaca. Embora não houvesse ações vindo do lado dos demônios, seus números de níveis Deus continuaram aumentando. Neste momento, seus especialistas do nível Deus tinham chegado a 10.000. Isso fez a expressão de Zawai ficar feia. Os demônios e a raça divina eram muito fortes. Agora que os números de demônios aumentaram, Zawai sozinho não seria capaz de pará-los mesmo se fosse para a Cidade Sol do Amanhecer. Mas felizmente ele enviou alguns cristais e canhões mágicos para a cidade. Isso permitiria que eles aguentassem por um tempo, mas não muito. Naquela hora, Zawai só poderia fazer uso do espaço para resgatar as pessoas de lá. O problema principal para eles neste momento era a possibilidade dos demônios e da raça divina atacarem ao mesmo tempo. Isso fará Zawai incapaz de focar em um e abandonar o outro. Com ele sendo incapaz de dividir sua mente em duas, o problema verdadeiro viria. Zawai não teve nenhuma boa ideia para lidar com essa situação. Embora ele tivesse boas coisas em mãos, nem isso era suficiente para lidar com um deles, muito menos dois. Neste momento, a arma principal nas mãos de Zawai eram seus mortos-vivos. Todos esses mortos-vivos seriam capazes de resistir a um deles, mas não era o bastante para bloquear os dois. Dividir os mortos-vivos apenas levariam eles a serem mortos pelos demônios e pela raça divina, causando perdas nas duas frentes. Uma vez que os mortos-vivos forem mortos, então o poder de Zawai diminuiria também. Quando essa hora chegar, seria extremamente difícil para ele encontrar maneiras para resistir aos demônios e raça divina. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.